Olá, eu sou a Cristina. E eu sou o Bruno. Bem-vindos à nossa conversa. Olá. Sabe aqueles pesos que a gente carrega às vezes? Aqueles sentimentos que machucam, que parece que travam a nossa vida. Então, hoje a gente vai mergulhar num assunto que pode mudar tudo: o perdão. Vamos tentar entender por que é tão difícil, mas tão essencial para a nossa liberdade. É uma jornada e tanto, né? Histórias sobre o perdão estão por toda parte, especialmente na espiritualidade. E a ideia não é fingir que a dor não existe, mas é mostrar caminhos para superar, sabe? Reflete muito da nossa complexidade humana. Sim, tem uma comparação que eu acho forte. Não perdoar é como tomar um veneno esperando que o outro morra. Só que quem se prejudica é a gente mesmo, né? Nossa, que imagem! E muitas vezes quem machucou nem se dá conta, ou já esqueceu, ou nem teve a intenção de ferir daquele jeito. É verdade. E falando em histórias que marcam, tem uma na Bíblia que ilustra muito bem isso, a de José. Aquele que chamavam de sonhador, sabe? Um dos filhos de Jacó. Ah, sim, a história dele é incrível. Pois é, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, por inveja. Dá pra imaginar o tamanho da mágoa que ele deve ter carregado por anos, né? Com certeza. E alguns analisam que a raiz disso tudo talvez estivesse lá atrás na forma como o pai, Jacó, demonstrava um favoritismo muito claro por ele. Faltou um pouco de sabedoria para equilibrar as coisas entre os filhos. Uma lição sobre família que vale até hoje. E o interessante é ver a luta interna do José quando ele reencontra os irmãos, anos depois. Ele já tá numa posição de poder no Egito, né? Sim, governador. E ele não chega e diz, tá tudo perdoado. Não. Ele cria umas situações, testa os irmãos. Isso mostra como o processo é real, é humano. É verdade. Perdoar não é apertar um botão, é uma batalha interna mesmo, sabe? Um processo para lidar com aquelas feridas antigas e, bom, retomar as rédeas da própria história. Faz total sentido. Lembro de uma situação pessoal. Eu estava indo dar uma palestra justamente sobre perdão. E aí, no aeroporto, dou de cara com uma pessoa com quem eu tinha tido um problema sério. Nossa, que coincidência! Ou não, né? Pois é. A minha primeira reação foi instintiva, desviar o olhar, fingir que não vi. É muito estranho falar sobre perdão sentindo aquele ressentimento ali, sabe? Imagino o desconforto. E o que aconteceu? Aquilo ficou martelando na minha cabeça durante a palestra toda. A incoerência, sabe? No meio da minha fala, peguei o celular discretamente e mandei uma mensagem, simples, buscando e oferecendo perdão. Que passo importante. Foi principalmente para minha paz. A pessoa nunca respondeu, mas, sinceramente, isso deixou de ser o mais importante ali. E aí tá um ponto crucial, né? O perdão de verdade é aquele que liberta, ele não depende da resposta do outro. Não depende de reciprocidade, nem que o outro admita o erro. É uma decisão nossa, para nossa liberdade. E perdoar não é dizer ok, tudo bem o que você fez, nem apagar a dor da memória. Ou voltar a ser como era antes. É soltar aquele peso que impede a gente de seguir. É sobre se libertar mesmo. Falando nisso, preciso pedir sua ajuda para compartilhar esse bate-papo, deixar seu like e se inscrever para outros conteúdos. Deixe também uma palavra de positividade nos comentários. Vamos espalhar boas energias. Mas voltando aqui, um passo que a gente às vezes pula e que é fundamental é o primeiro. Reconhecer que a gente está ferido. De verdade. Sim, a honestidade consigo mesmo. Exato. Aquela coisa de dizer, tá tudo bem, não guardo mágoa, mas por dentro tá ali, alimentando o ressentimento. Talvez olhando a vida da pessoa nas redes sociais, falando mal. Isso é tão autodestrutivo. É uma hipocrisia que vai adoecendo a alma aos poucos, né? Sim. E voltando a José, tem aquele momento fortíssimo quando ele finalmente se revela aos irmãos e os perdoa. A descrição é que ele chorou tão alto, mas tão alto, que o choro foi ouvido em todo o palácio pelos egípcios. Uau! A gente pode interpretar isso como um grito de libertação, sabe? A dor de anos saindo para que o passado não mandasse mais nele. Às vezes a gente precisa botar para fora mesmo, sentir a dor para poder dar um novo significado a ela. Faz sentido. Porque a falta de perdão, ela não fica só dentro da gente. Ela amarga o ambiente, afeta quem está em volta. Verdade. Então, tentando resumir os pontos práticos disso tudo. Primeiro, admitir para si mesmo, sim, isso doeu, isso me machucou.
Certo. Segundo, entender que perdoar é, antes de mais nada, para sua libertação. É um ato de autocuidado. Fundamental. Terceiro, não ficar esperando o outro. A decisão é sua. Você não precisa que o outro peça perdão ou mude. Isso, a decisão é unilateral pela sua paz. E quarto, lembrar sempre. Perdoar não é concordar com o erro, nem necessariamente voltar a conviver. É tirar o poder daquela dor sobre o seu presente e o seu futuro. Perfeito. O perdão transforma a ferida em cicatriz. A memória pode até ficar, mas aquela dor aguda que paralisa, ela some. Uhum. E na visão cristã, acredita-se muito na ajuda do Espírito Santo nesse processo, sabe? Para transformar a amargura em cura, em paz. E isso é poderoso para quebrar ciclos de dor que às vezes passam de geração para geração. Sim, para não repetir a história. Exato. Se curar impede que a gente passe essa dor adiante, seja fazendo algo ou simplesmente sendo indiferente. Muito profundo isso. E pra gente fechar, queria deixar uma reflexão, sem pensar em nada grandioso, sabe? Qual seria o menor passo possível? Talvez só aí dentro, na sua mente, que poderia ser dado hoje para começar a aliviar um desses pesos que a gente carrega. Um pequeno passo. Talvez só reconhecer essa carga já é um começo, né? Um primeiro movimento para pegar de volta a caneta e não deixar mais que a dor escreva o futuro da sua história. É um convite à paz interior. Preciso fazer um pedido rápido aqui. Se esse bate-papo está sendo útil, fazendo sentido, considere compartilhar com mais gente, deixar seu like, se inscrever aqui no canal para acompanhar outras conversas assim.